Esse projeto tem apoio financeiro da Lei Aldir Blanc, por meio da Fundação Gregório de Matos, Prefeitura de Salvador, com recursos oriundos da Secretaria Especial de Cultura, Ministério do Turismo, Governo Federal. Olá a todos e todas, está começando mais um episódio do Suburcast, né? Esse aqui é o terceiro episódio e hoje, além de eu, Gerson Gomes e Rodrigo Sena, meu amigo, teremos um convidado especial, né? Augusto Fiuza, que vai estar compartilhando com a gente um pouquinho do conhecimento dele, né, sobre a história da Bahia colonial e conversando sobre Salvador, sobre o subúrbio da cidade de Salvador, né, e a história do subúrbio da cidade de Salvador. Augusto Fiuza, ele é formado em licenciatura em História pela Universidade Católica de Salvador, por lá também especialista em História da Bahia, né? Também especialista em História do Brasil pela Universidade Cândido Mendes e atualmente mestrando no programa de pós-graduação em História da Universidade Estadual da Bahia. Bom, e hoje, como o Gerson falou, estamos aqui com o Augusto, né? O Augusto, que é um colega, também componente aí do grupo de pesquisa da Católica, né? Sobre as freguesias suburbanas, certo? Então, Augusto hoje vai trazer um pouco da pesquisa dele sobre Paripe, né? Augusto desenvolve hoje uma pesquisa relacionada ao bairro, né? E Augusto vai trazer um pouco para nós do que é essa Paripe, né, nesse período colonial, e vai trazer um pouco também do que ele pesquisa, do que ele já tem concretizado, do que ele está pesquisando para o mestrado, né? E aí, Augusto, tudo bem com você? Como é que você está? Tudo bem, Rodrigo. Tudo tranquilo. Eu agradeço de antemão o convite. É com muita satisfação que eu estou aqui participando desse podcast. Certo. E Augusto, conta um pouco para a gente. Você hoje é um pesquisador, né, um historiador, que pesquisa sobre a região do subúrbio da cidade, né, sobre Paripe. Qual é a sua aproximação com o assunto, né, com o tema Paripe? Pronto, perfeito. Eu gostei de sua pergunta porque requer uma pequena reflexão acerca do subúrbio. A minha relação sou natural, né? Nasci aqui no subúrbio de Salvador, especificamente no bairro de Coutos, no conjunto Vista Alegre. O bairro de Coutos foi as terras do antigo engenho de Santo Antônio da Olaria de Coutos. E minha aproximação vai muito do período ainda de estudante, do ensino médio, quando a minha professora de história passou um trabalho sobre a história de bairros do subúrbio. E aí eu iniciei a busca no âmbito da internet e não encontrei nada. Todas as notícias que eu encontrava sobre o subúrbio tinha sempre vinculação com a criminalidade e os assuntos envolvendo esse tema. E aí aquela incógnita, né? Poxa, será que essa região não tem história? Não tem nenhum tipo de contribuição para a história da Bahia, para a história da cidade? E aí levei esses questionamentos para minha professora e ela não conseguiu me responder. E aí a minha entrada na Universidade Católica do Salvador para cursar História, sempre gostei do tempo de aluno, sempre fui muito bem e era o curso que realmente eu tinha em vista a fazer. E aí eu decidi buscar informações sobre o subúrbio, não encontrei nada, pesquisas, artigos, nada correlacionado com essa história. E aí, com o desenvolvimento no curso, eu fui percebendo que não tinha produções históricas acerca do subúrbio. Então, a partir desse momento é que eu começo a desenvolver as minhas pesquisas em 2013 acerca do subúrbio de Salvador, motivado primeiramente pela descoberta das ruínas da capela de Nossa Senhora do Ó de Paripe, que fica atualmente no bairro ou na localidade da Gameleira, dentro do cemitério do Ó.
E aí eu comecei, Rodrigo, a desenvolver as minhas pesquisas sobre o subúrbio de Salvador. Uhum. Perfeito. E Augusto, assim, hoje você, né, formou, na Católica e você, sua produção da licenciatura foi um artigo, você produziu uma dissertação sobre o bairro em si, ou você, qual o seu objetivo, né, nessa primeira construção de uma pesquisa sobre Paripe? Pronto. Primeiramente, Rodrigo, o meu objetivo era falar somente. Eu fiz uma monografia e era somente para falar sobre a capela de Nossa Senhora do Ó. Não é? Falar do patrimônio, o tipo da igreja, a Uhum. importância da igreja para a comunidade. Só que o próprio caminhar da pesquisa foi surgindo evidências e necessidades de questionamentos, respostas que não tinha produzido. E aí eu precisei deixar um pouco de lado, né, essa parte patrimonial, né, que eu queria falar sobre o patrimônio e a igreja, para desenvolver realmente uma pesquisa histórica, indo para arquivo público, fazendo levantamento de tipologias documentais inéditas, porque nunca foi utilizadas, inventários, testamentos, registros eclesiásticos das terras da freguesia de Paripe. Então, o meu estudo inicial foi sobre a freguesia de Nossa Senhora do Ó de Paripe. E por que sobre a freguesia? Porque a cidade do Salvador, desde que foi fundada em 1549, ela seguiu o modelo de administração que foi implantado em Lisboa, no qual a igreja e a política, as questões administrativas, era uma só. O rei ele desempenhava tanto o papel político quanto o papel religioso, devido ao regime de padroado. E aí, nesse ponto, a cidade acompanhou esse tipo de administração e ela foi dividida em freguesias. No século XIX, Salvador era dividido em 10 freguesias urbanas e 9 freguesias suburbanas. As freguesias, só para entender basicamente, para fazer uma comparação, vamos se dizer que são os bairros na atualidade, porém com uma composição completamente diferente, já que eu estou falando da segunda metade do século XIX. E aí, esse estudo inicial foi tentando compreender em que momento essa freguesia foi fundada, como é que começa a ocupação das terras do subúrbio ferroviário de Salvador. Porque Paripe é o primeiro locus de ocupação do subúrbio. Só para você ter noção, a ocupação das terras de Paripe começa em 1542, ainda no período do sistema de capitanias hereditárias, bem antes da fundação da cidade de Salvador. Paripe foi doado no formato de Sesimaria a Afonso Torres por Francisco Pereira Coutinho em 1542, e em 1544 ele já estava com a engenhoca produzindo ali, vamos dizer, uma pequena quantidade de açúcar e água ardente. E nesse momento é que se inicia progressivamente, né, a ocupação na perspectiva de portugueses nessa região. Logo em seguida, temos o que? Os conflitos que começam a existir entre portugueses e os povos originários que ocupavam essa região, que eram os povos tupinambás, e aí temos a queima e a destruição dessa pequena engenhoca implantada por Torres, vindo a ser construída novamente em 1560, pós as guerras orquestradas por Mendes Sá em 1560. Então, a partir daí é que o subúrbio começa a ser ocupado, especificamente o que nós conhecemos hoje, né, como Paripe, porém uma perspectiva bem ampla, e em seguida eu vou falando para você. Certo. Como a gente sabe também, como você bem falou, o subúrbio ele foi ocupado, é uma região que para os portugueses ela era estratégica para a produção de açúcar, né? E
ele foi novamente reocupado nesse processo após, né, a fundação da cidade, né, após 1549, né, depois do estabelecimento dessa primeira cidade, né, que seria a cidade de Fortaleza. A gente sabe que essas terras elas vão ser reocupadas. E aí, quando Paripe, porque, por exemplo, quando Paripe ela vai ser reocupada nesse processo, seria o Afonso Torres ou o processo de ocupação ele se dá de uma maneira diferente? Você conseguiu visualizar isso na sua pesquisa? Consegui sim. Quando Francisco Pereira Coutinho ele doou 2 sesmarias, uma a João de Velosa, conhecida como Pirajá, e a outra sesmaria foi a Afonso Torres. Torres é um homem engajado no comércio de escravos desde 1520 no Rio da Guiné, construía embarcações e, acima de tudo, tinha algo necessário para o momento, que era recursos financeiros para implantar uma engenhoca, um engenho, em uma região sem apoio nenhum, não é? Porque estava se iniciando o processo de colonização ainda aqui do Novo Mundo. Então, a partir que ele implanta, o engenho é queimado, ele vem novamente em 1500, o que a documentação e a própria historiografia relata é que por volta de 1560 a 1561 ele volta e constrói mais uma vez o engenho chamado de Engenho Santa Cruz das Torres. E esse engenho ele perpassa pelo século XVI, XVII, e mais ou menos até aí, ele chega até meados do século XVIII, e com o passar do tempo, esse grande engenho, nessa grande sesmaria de Torres, começa a ser o quê? Compartimentada. Outros engenhos vão surgindo a partir daí. Então, por exemplo, temos o engenho de Aratu, o engenho Pombal, o engenho Madureira, o engenho Rosário, o engenho Santa Cruz das Torres, e esses engenhos é que começa ele surge a partir do desmembramento do engenho Santa Cruz das Torres e também do compartilhamento da sesmaria de Afonso Torres. E aí, para você, em termos de etapas administrativas que essa região passou, então a ocupação de Paripe começou em 1542. Em 1561, 62, quando Torres constrói mais uma vez a sua engenhoca, Paripe ela recebe o título de julgado. Devido à distância do centro administrativo de Salvador, ela passa a ter uma jurisdição própria. E por volta de 1578, quando essa região alcança uma densidade populacional significativa, número de engenhos e fazendas dedicados à produção de açúcar, é o momento em que a freguesia de Nossa Senhora do Ó de Paripe é fundada. Em que ano? Em 1578. Então, primeiramente, as terras de Paripe passou por 3 etapas. Sesmaria, julgado e até o estabelecimento da freguesia nas últimas décadas do século XVI. Certo. Augusto, você falou sobre uma coisa que eu fiquei me perguntando aqui enquanto você estava falando. Você falou das ruínas da igreja, né? Da igreja de Nossa Senhora do Ó. Né? Essas ruínas que estão no cemitério, elas são as ruínas da primeira igreja construída na freguesia, ou você conseguiu visualizar questões de patrimônio, né? Você conseguiu visualizar na pesquisa, né, historiográfica, que foi ou tiveram outros estabelecimentos, e se essa igreja também ela era vinculada a esse engenho, esse primeiro engenho de Afonso Torres, né? O que é que você, sobre a igreja, né, da freguesia, o que é que você conseguiu visualizar aí na sua pesquisa? Pronto. Gostei, Rodrigo, da pergunta, até porque foi a capela de Nossa Senhora do Ó, em ruínas, na atualidade, que me levou, não é, a compreender que não se tratava de uma ruína qualquer, se tratava de uma capela, as ruínas de uma capela primitiva do século XVI,
construída, sim, por Afonso Torres. Primeiramente, ela se chamou a Capela de Santa Cruz das Torres. Provavelmente, essa capela ela foi construída junto a essa pequena engenhoca. E, com o passar do tempo, essa capela ela foi denominada Capela de Nossa Senhora do Or de Paripe. E ela foi matriz e até hoje, né, funciona não mais com uma capela no local onde está a capela originária, mas ainda está ativa, funciona como matriz. E aí tem uma linguagem que os católicos utilizam, tem sempre uma capela central que administram outras capelas do entorno. E a capela de Nossa Senhora do Ó, até hoje, desempenha essa função. E aí, ao longo da pesquisa, Rodrigo, essa capela ela passou durante o século XVII, XVIII e XIX por vários restauros. Várias foram as cartas de vigário que eu encontrei, falando de reparos, de reformas, construção de telhado, do telhado, reparo de bancos, remodelação do retábulo. E fazendo um estudo de campo, eu pude perceber que as primeiras características de uma capela com características renascentistas, porém com elementos clássicos. Ainda podemos ver, por exemplo, tem o que sobrou lá que está em pé, arcadas romanas, dentilhos, mainel, painel, a capela de nave única, tá? Não é no formato de cruz latina, ela é nave única. E eu consegui uma imagem da Capela do Ó que mostra que ela tinha somente 2 janelas frontais, uma porta e um oráculo lá em cima, justamente alguns elementos característicos de igrejas do século XVI. E aí, basicamente, são essas informações que eu consegui levantar, tive que parar, porque as próprias necessidades de pesquisa fizeram com que eu ampliasse não só para o mundo dessa capela, mas para compreender a freguesia como um local, não é? Um centro político, administrativo, cultural e social de uma determinada região. Então, não tinha como o governo da cidade conseguir administrar tudo. Era preciso compartimentar e dar poderes a alguns representantes em determinadas regiões, por exemplo, para criar listas eleitorais, quando qualquer tipo de doença estava acometendo a localidade, quem criava listas e relatórios informando como é que estava a situação era o vigário. Então, para além das questões religiosas, também a Capela do Ó como centro da freguesia de Paripe, tendo como responsável o vigário, realizava essas funções administrativas e políticas muito importantes. E esse dado não é único do subúrbio, é algo que faz parte de toda a cidade do Salvador. Exato. E eu te perguntei isso justamente por conta dessa importância, né? Como que você bem falou, e também porque na atualidade, né, nos dias de hoje, muitas vezes, né, essas capelas, né, que estão no subúrbio são referência de prédios mais antigos, de instalações mais antigas do bairro, né? Como a gente sabe, no processo de construção, de habitação, né? Muito se perdeu, né, das características de outras, né, daquelas construções daquele período, né? Então a população hoje tem muito nas capelas, né, das igrejas do subúrbio como o que é de mais antigo presente na localidade, né? E a importância justamente porque tem essa importância histórica, né? E voltando um pouco mais sobre esse processo de ocupação no período colonial, você falou que primeiro, né, você tem o Afonso Torres, né, que ele vem a ocupar o local antes desse processo já no processo de capitanias hereditárias, né? Depois ele volta com a fundação da cidade, certo? E depois você tem esse desmembramento. E sobre essas pessoas que moravam, né, que tinham terras em Paripe no período que você estudou,
O que é que você conseguiu visualizar? Você conseguiu construir um padrão socioeconômico dessas pessoas, da onde elas vinham, o que elas produziam no período que você estudou? Então, Rodrigo, é muito interessante essa sua pergunta sobre o perfil socioeconômico da freguesia, porque foi algo que eu levantei. Justamente a freguesia de Nossa Senhora do Ó era uma freguesia rural, dedicada à produção de açúcar. E os senhores de engenhos e os lavradores, que eram os proprietários de terras, que organizavam essa produção na freguesia, escravizando crioulos e africanos. Não é? A produção de açúcar na freguesia de Paripe ocorreu devido à exploração, né? A força de trabalho de africanos e crioulos. Africanos como nagôs, jejes, e aí angolas, moçambicanos, foram grupos linguísticos que foram escravizados por esses senhores na freguesia de Paripe. Então, muitos desses senhores eram nascidos, originários daqui do próprio Brasil, e alguns eram europeus. Eu encontrei italianos, portugueses, espanhóis como proprietários de terras, de grandes terras dos engenhos, na freguesia de Paripe. Eu achei algo muito peculiar, por exemplo, trazer o nome de um proprietário, Pedro Lima Cerqueira, que foi um bacharel que fazia parte, né? Tinha e aí analisando a fortuna, um monte significativo, mais de 150 contos de réis, descrito no seu inventário, e ele, primeiramente, ele não fazia parte dessa elite da terra, ele não tinha terra. E como a terra era algo de legitimação de poder aqui na Bahia, não bastava só ter força econômica e poder político, era preciso ter também, possuir terra, porque era um elemento central de poder. Então, esse bacharel em Direito, formado pela Universidade Francesa, ele compra o engenho Pombal e começa a produzir açúcar na segunda metade do século XIX. E aí, quando eu peguei a lista dos trabalhadores escravizados nesse engenho e passei a analisar, eu identifiquei que muitos dos africanos estavam inseridos nesse engenho eram africanos que estavam submetidos à escravidão de forma ilegal, de acordo com a lei de 1831. E aí eu consegui identificar isso por conta da idade. Não é? Quando eu peguei muitos africanos, cerca aí de 40, arrolados no inventário em 1850, que é a data do inventário, foram classificados como moço. E moço, a historiografia coloca que é uma idade, esse tipo de idade era atribuído por conta dos aspectos faciais e condição física que o africano apresentava, então por volta de 15 a 20 anos. E aí, fazendo um cálculo do período de promulgação da lei e da elaboração do inventário e fazendo o confrontamento com outras tipologias documentais, eu estou chegando à conclusão, e aí já é uma pesquisa que eu comecei na graduação e estou dando sequência agora no mestrado, e chegando à conclusão que muitos desses africanos que estavam inseridos na freguesia de Paripe, fazendo já um confrontamento com outros inventários também, não só o de Pedro Cerqueira Lima, eram africanos livres. Então, compreender essa dinâmica socioeconômica da freguesia de Paripe é de suma importância que façamos a conexão com o que estava ocorrendo na cidade, com o que estava ocorrendo no Brasil e o que estava ocorrendo no mundo, porque a trajetória desses senhores de engenhos e dos africanos e crioulos que estavam inseridos na freguesia conecta a essa localidade não só com a Bahia, mas a Bahia, o Brasil e o mundo. Augusto, eu tenho uma pergunta referente a toda essa pesquisa que você fez do bairro, né? Do que hoje é o bairro e tal. No início, você citou que quando você estava no ensino médio,
algo lhe incomodava, né? É daí que parte as pesquisas, são as inquietações, né? E há algum tipo de aproximação que o pesquisador tem com o seu objeto de pesquisa, mas algo lhe incomodava. Você pesquisava sobre a história do seu bairro, sobre a história do lugar onde você estava ali inserido, onde você vivia, e você não conseguia encontrar de fato uma produção que naquele momento ali, né, contemplasse todas as suas demandas, né, todas as suas sanasse suas dúvidas, sua curiosidade, né? E aí, a partir daí, hoje, né, tendo em vista a trajetória, hoje você já mestrando, né, e produzindo, depois de várias produções também sobre o bairro, como é que você vê a possibilidade da transposição desse conhecimento que por enquanto está na academia para a sala de aula, você também enquanto professor, tanto para a sala de aula, mas para a rua, para o bairro, para a vizinhança, né? Porque o local de aprendizado é todo local, não é só a escola, né? Então, às vezes a pessoa está ali, vive em Paripe, convive cotidianamente com a história do seu bairro, que é uma história que já vimos aqui riquíssima, com bastante eventos, né, eventos importantíssimos que formou o que é hoje. Como você enxerga essa questão, a necessidade e como planeja fazer isso, se planeja fazer essa transposição do conhecimento, tanto para a sala de aula, para o aluno que está ali estudando a história de Salvador, ou para alguém do bairro, alguém que está próximo, alguém que faz parte. Ótimo, ótima pergunta, Gerson. E aí, Gerson, justamente é algo que eu já começo a fazer, até porque eu acredito que a história é o veículo essencial para começarmos a romper os estereótipos que são lançados, né? O subúrbio como local de criminalidade, de vulnerabilidades sociais, tráfico de drogas. Então, acredito que a história é o mecanismo necessário para começarmos a romper com essa visão implantada na cabeça das pessoas acerca do subúrbio. Então, o problema é se analisarmos sobre essa ótica de criminalidade, vulnerabilidades sociais, Salvador como um todo é um reduto de criminalidades e vulnerabilidades sociais, não é só o subúrbio. O subúrbio tem riquezas históricas, tem intelectuais, tem pesquisadores, tem professores, tem pessoas de bem que mora aqui no subúrbio. Então, quando uma pessoa lança um aspecto negativo como algo característico acerca do subúrbio, é justamente porque não conhece a importância e a contribuição sociocultural dessa região para a história da Bahia. Então, as minhas pesquisas que eu desenvolvo é nesse sentido, de entregar não só à comunidade acadêmica, como aos populares de uma forma geral, um trabalho sistemático, organizado, que tem como objetivo evidenciar, não é, os diversos processos históricos que ocorreram nessa região, mostrando, acima de tudo, a importância dessas localidades para a história da Bahia e para a história do Brasil. E eu já comecei a fazer isso convidando as pessoas não para transpor um conhecimento, mas para engajar a comunidade no que eu estou desenvolvendo. No meu curso de especialização em História da Bahia, eu falei, né, eu desenvolvi uma pesquisa sobre a implementação da ferrovia, da malha ferroviária no subúrbio de Salvador, especificamente na freguesia de Paripe. E um dos objetivos centrais era desenvolver um blog para publicação de pequenos textos históricos acerca do subúrbio. E aí, quando eu terminei de elaborar o artigo sobre a implementação da ferrovia, eu compartilhei seções desse artigo com professores de escolas públicas e particulares do subúrbio,
e pedi que eles elaborassem pequenos textos dissertativos com base, claro, em um texto norteador, que é a pesquisa que eu desenvolvi, para que eu publicasse no blog e assim esse blog se visse como uma via de difusão do conhecimento histórico, indo em contramão ao que os veículos de comunicação publicam, que é só criminalidade. Então, ao invés de oferecer esses dados, que é algo, sim, característica, não estou aqui negando, da região, mas bora oferecer um produto intelectual que tem um poder de transformação, que é a história. E aí alguns professores produziram esses textos, o nome do blog é o Subúrbio, a história do subúrbio sobre uma outra ótica. Justamente qual é a ótica? A ótica da história. Interessante. Quem quiser acessar o blog para conferir as informações vai estar aí na descrição, tanto do YouTube quanto das outras plataformas de streaming, tá? Augusto, sobre, você falou, né, como o Gerson te apresentou, você é mestrando, né? O seu tema de pesquisa hoje para o mestrado, né? Claro, ele tem a ver com Paripe, mas qual o seu foco agora para o mestrado, para a região, para a pesquisa? O que é que você pretende trazer? Pronto, Rodrigo. É necessário, Rodrigo, acima de tudo, dizer que em uma graduação e em uma especialização não conseguimos, e até mesmo depois do mestrado e doutorado, a depender do recorte temporal, nem sempre conseguimos esgotar um tema. Então, a cada momento, sempre temos algo a olhar diferente, críticas surgem, e aí, a partir das críticas, conseguimos ampliar os nossos olhares acerca de um determinado tema. Ok, o meu estudo, o meu projeto de pesquisa, agora de mestrado, tem visto com que eu não consegui chegar durante a graduação e especialização. Eu estou falando de uma freguesia açucareira dedicada, né, à exportação de açúcar para o abastecimento do mercado internacional, e aí em um período extremamente complexo da nossa Bahia. Eu estou falando da segunda metade do século XIX, especificamente de 1849 a 1882. Então, um período que aconteceu muita coisa aqui na Bahia. Primeiramente, as doenças. A Bahia foi reduto, Salvador foi reduto constante, diversas doenças em caráter epidêmico e endêmico. Tivemos de 1850 e a febre amarela nos acompanhou por muito tempo. Tivemos a cólera, tivemos a varíola que devastou a cidade, tivemos problemas devido ao abastecimento de produtos basilares da dieta soteropolitana. Crises devido à competição de outras nações que passaram a produzir também açúcar e começaram a competir com o produto brasileiro. E aí, acima de tudo, a crise progressa, né, imposta, e a crise do sistema escravista. Não podemos perder de vista que as bases estruturantes da escravidão começam a ser colapsadas com a lei de 1831. Então, tivemos a lei de 1831, que teve a sua importância e seus impactos no comércio e agora no tráfico de africanos. Tivemos o fim do tráfico em 1850. Tivemos a lei de 1871, a lei do ventre livre, até lá na frente a lei que coloca o fim realmente na escravidão, a lei de 1888. Então, todos esses conjuntos de fatores ofuscam e oportunizam uma análise para compreendermos que a Bahia ela estava em crise dentro desse recorte temporal. Então, compreender quem eram esses sujeitos escravizados na freguesia de Paripe, na segunda metade do século XIX, de 1849 a 1882. Quem eram esses sujeitos? Quais suas relações sociais é o objeto central do meu novo projeto de pesquisa. E aí, questões
por exemplo, como a identidade, as questões étnicas, a ilegalidade, o trabalho que esses sujeitos desenvolviam, já que eu estou falando de uma freguesia dedicada à produção de açúcar, as frentes de trabalho que crioulos e africanos estavam inseridos, o que é que essas frentes possibilitavam, quais as suas estratégias de resistências e as famílias que se constituíram nessa conjuntura em uma Bahia em crise. E aí o meu projeto de pesquisa está caminhando nesse sentido. Primeiramente, eu vou falar sobre Salvador, explicando, né, de qual Salvador eu falo, porque tem diversos trabalhos que se dedicam à parte urbana de Salvador. É preciso que também façamos, né, uma profunda compreensão dessa Salvador rural, né, conhecida como Termo Rural de Salvador. É preciso que caracterizamos essa cidade e alertamos a academia que tanto o urbano quanto o rural estavam em total conexão. E o trânsito e a conexão entre essas duas zonas é feita justamente pelas pessoas, pelos senhores de engenhos que residiam tanto na zona rural quanto na zona urbana, pelos crioulos, pelos africanos, de uma forma geral, pelos cativos que faziam, né, que tinham mobilidade social e vendiam seus produtos, fruto da sua economia moral, recurso essencial que muitos conseguiram comprar a sua alforria, não só a sua, mas como a das suas famílias, já que podemos compreender que a alforria é um projeto familiar, um projeto de busca e de luta pela liberdade. Então, basicamente, o meu projeto vai perpassar, Rodrigo, por essas questões, porém direcionado à freguesia de Nossa Senhora do Ó de Paripe. Perfeito. E, Augusto, agora uma pergunta, como você está no processo, né, de desenvolvimento, agora uma pergunta referente às fontes e à bibliografia, né? O que é que você consegue visualizar hoje, principalmente do que a gente tem já escrito sobre o subúrbio, né? Como está escrito e como é que a gente, para o novo pesquisador, né, para o novo pesquisador de referente à história, né, que quer pesquisar sobre o subúrbio, como é que você visualiza hoje a questão da bibliografia, principalmente? Não só as fontes, mas principalmente a bibliografia. O que é que você utilizou e utiliza até hoje nesse processo de pesquisa? Ok, assim, Rodrigo, é algo, para mim, hoje em dia, mais fácil. Mas para a época que eu comecei, muito difícil. Por quê? Porque pouquíssimas são as produções históricas direcionadas ao subúrbio. Na época que eu comecei a pesquisar, eu só consegui encontrar quais autores? Carlos Otti, que fala sobre o povoamento do Recôncavo pelos engenhos. José Araújo Vanderlei Pinho, História do Recôncavo, História de um Engenho do Recôncavo, o título do livro. Encontrei Sim. também de Vanderlei Pinho Cotegipe em um outro tempo, é mais ou menos assim o título. Temos as produções de literatura de Jorge Amado, que fala também do subúrbio, só dentro de uma outra perspectiva. E a dissertação de Adriana Dantas, na época, a tese de doutorado de Adriana Dantas, que fala sobre, ela acompanha a trajetória de uma família da freguesia de Paripe. Então, somente nesse momento inicial, eram essas as produções que eu poderia estar dialogando sobre o subúrbio. Com o passar do tempo e o amadurecimento, eu comecei a fazer links e a identificar que alguns historiadores citam o subúrbio só sem dar ênfase ao subúrbio. Ou quando citam o subúrbio, colocam o subúrbio como recôncavo. Só que não podemos perder de vista, as freguesias suburbanas não faziam parte do recôncavo baiano. Tomé de Souza, quando fundou Salvador, lá no seu regimento tem descrito que a cidade possuía um rócio. E segundo Cátia Matoso, esse rócio era o termo rural da cidade do Salvador. Termo esse
constituído pelas freguesias suburbanas. Que freguesias eram essas? A freguesia de São Bartolomeu de Pirajá, a freguesia de Nossa Senhora do Or de Paripe, a freguesia de São Miguel do Cotegipe, a freguesia de Nossa Senhora do Matoim, a freguesia de Passé, e por aí vai outras freguesias que faziam parte do termo rural. Então, não podemos confundir com o recôncavo. E as diversas leis e prerrogativas que os deputados de Salvador criavam acerca dos diversos aspectos políticos, econômicos, normativos, administrativos sobre a cidade, eles não enxergavam as freguesias suburbanas como recôncavo. Muito pelo contrário, as freguesias faziam parte, eram um elemento constitutivo da cidade. Então, as leis eram para a cidade como um todo. E aí, só para você ter uma ideia, quando ocorre o terremoto em Lisboa e o Marquês de Pombal ele organiza diversos documentos para dar noção ao el-rei português os diversos aspectos daqui do Brasil, temos um documento logo em seguida, em 1758, que é um documento que fala dos aspectos topográficos da cidade. E aí, dentro desse documento, feito pelo mestre de obra, Mendes, ele desenha, descreve todo o perímetro de Salvador. E aí diz os aspectos urbanos e os aspectos rurais, que é o termo rural de Salvador, constituído pelas freguesias suburbanas. Então, a dificuldade que muitos pesquisadores novos podem encontrar ao longo aí do desenvolvimento dos seus projetos de pesquisa é justamente isso, não é compreender o que era o rural, não é qual a parte rural de Salvador, o que é o recôncavo, o que é o urbano, para a partir daí ele seguir, não é, linhas de pesquisa, tentar aí concretizar o seu objetivo em diferentes perspectivas. Então, hoje em dia eu dialogo com vários autores da história social da escravidão, que falam sobre escravidão, é algo prático da própria construção do conhecimento histórico, dialogar não só com autores que escrevem sobre a Bahia, mas sobre o Brasil, sobre o mundo, acerca de escravidão, porém embasado em corpos documentais, inventários, testamentos, registros de batismo, de óbito, cartas de vigários, cartas de subdelegados, recenseamentos, mapas, que aí é que eu começo a analisar toda essa documentação, confrontar, para criar dados acerca da freguesia de Paripe, que no futuro vai ser uma dissertação que estará aí disponível para que esses novos pesquisadores dialoguem comigo e com outras produções. Eu digo sempre, Rodrigo, que é necessário, quem quer pesquisar de subúrbio tem que mergulhar no arquivo, no arquivo público do estado da Bahia, porque é lá que está tudo armazenado, organizado. É um trabalho difícil, porém é o ofício do historiador, que é buscar uma agulha em um palheiro. E aí Mark Bloch diz, parafraseando, diz que falando do ogro da lenda, que onde há carne, ali está a sua caça. Então, a caça, a carne, temos que ser o ogro da lenda, que Mark Bloch fala, e buscar sempre a caça lá no arquivo público. E mergulhar de cabeça, né? Com certeza. E Augusto, sobre todo esse processo de construção histórica, trazendo ele para a atualidade, para o subúrbio ao qual estamos agora, que é produto de toda essa história, Porque isso eu estou falando, estou te perguntando em relação não só à sua vivência do subúrbio, mas também ao que a gente observa no dia a dia. Como é que você enxerga o subúrbio hoje na atualidade? Rodrigo, o subúrbio, como eu já coloquei em falas anteriores, é um reduto de cultura, de economia social, de economia criativa, tem artistas, tem artesãos, tem pessoas que se dedicam ao artesanato, tem grupos sociais diversificados. Então, é um celeiro
cultural. Eu enxergo o subúrbio na atualidade, nessa perspectiva. É muito importante que as pessoas visitem o subúrbio, conheçam os seus pontos históricos, como, por exemplo, o Sambaqui, da Pedra Oca, que fica próximo às antigas oficinas de Piripiri, visitem a Capela de Escada, as ruínas de Nossa Senhora do Ó, a Capela de São Tomé de Paripe, visitem as praias, conheçam a gastronomia local, que os próprios suburbanos têm ali os seus próprios cardápios e retiram os ingredientes da própria terra aqui do subúrbio, e conheçam, acima de tudo, a cultura dos diversos, são 22 bairros que formam o subúrbio de Salvador, que venham conhecer, entendam e não sigam o que a mídia sensacionalista costuma estar falando do subúrbio, né? Que é só criminalidade, e se você pegar um ônibus você vai ser assaltado. Não é bem assim. O subúrbio tem muita gente honesta, e a nossa riqueza, acima de tudo, está nas pessoas. Eu acho que o ponto-chave e característico do subúrbio são as pessoas. Pronto, então é isso. Augusto, eu quero te agradecer, tá? Muito obrigado pela participação aqui no podcast, no Suburcast, né? No nosso podcast. Veio para Com esclarecer, né, Rodrigo? certeza. E veio, né, somar com o nosso projeto, né? Então eu já quero novamente, né, agradecer a participação, Augusto. E como te encontrar, né? Se alguém quiser entrar em contato com você, é por e-mail, tem alguma rede social. Eu sei que vai estar aí na descrição, né, do streaming que você estiver escutando, mas Augusto, fala aí. Como é que alguém quer entrar em contato? Pronto, de antemão, Rodrigo, eu que agradeço o convite, e é sempre bom, sempre estou aberto para falar do subúrbio de Salvador, trazer essa contribuição histórica, indo em contra as diversas postulações que tentam segregar e marginalizar os suburbanos. Então estou sempre disposto, é só chamar que eu estou sempre à disposição para falar de história. E as minhas redes sociais, tem o meu Instagram, que é Augusto Fiuza, é só colocar lá que aparece, e qualquer dúvida, tem meu e-mail também, que é augustofiuza20@hotmail.com. E aí é só mandar um e-mail, assim que eu visualizar e tiver com tempo, eu respondo a qualquer pessoa sem nenhum tipo de problema, certo? Então, muito obrigado, eu que agradeço a oportunidade, precisando, estou sempre por aqui. Tá, ok, Augusto, obrigado. Então é isso, Gerson. Também nosso e-mail, né, para contato, é o contato@suburcast.com.br, caso queira entrar em contato com a gente também. E tem minha rede social, né, que é o @prof.rodrigosena. E é isso, Gerson. É isso, Rodrigo. Até mais. Até mais. Obrigado você que ouviu até aqui. Venham também com os comentários, né? Para além do feedback, a discussão também apresenta opiniões, relatos. Você que é morador do subúrbio e está ouvindo também o podcast, está ouvindo a nossa produção, venham comentar, dizer o que vocês acham, o que tem achado até agora também, e discutir com a gente, né, a história desse lugar maravilhoso que é tão rico quanto o subúrbio é. É isso. Até mais. Tchau.